Boa noite, tudo bem com você? Então, estamos aqui mais uma vez para termos uma conversinha nesse tempo de quarentena, que é um tempo assim difícil, não é? Para alguns ou para muitos, mas não deixa de ser um tempo proveitoso, uma vez que estamos tendo todo o tempo, digamos assim, todo o tempo do mundo por mais de 2 semanas, já estamos entrando na terceira semana, de estarmos sem a nossa rotina diária, os nossos afazeres, aqueles que trabalham secularmente. Estamos com todo o tempo do mundo, ok? E nesse todo o tempo do mundo, que você deve aproveitar, como temos aprendido, né, nessa convivência diária, a estarmos mais em família, a nos conhecermos melhor, a termos um tempo para nós, para uma reflexão interior, como eu costumo falar, para uma internalização. É um tempo também de conhecermos mais aqueles que conosco convivem, né? O nosso cônjuge, no caso, você que é casado, casada, ou então os nossos filhos, aqueles que têm filhos, ou aqueles que convivem apenas com os pais, ou com os avós, ou você que mora sozinho. É um tempo de você se conhecer, ok? Mas a gente não pode deixar passar a oportunidade de aproveitarmos este tempo para conhecermos alguém muito especial que é o nosso Deus. É o Senhor dos Senhores, aquele que nos deu vida e que nos faz acordar cada manhã. É um privilégio muito grande, é uma oportunidade assim, olha, que a gente não deve desprezar. Só que nesse tempo de busca de Deus, né? Alguns momentos que a gente separa para orar pela nação, para clamar, pedindo a Deus sabedoria, misericórdia. Sabemos que o Senhor opera a sua justiça, que o Senhor é um Deus misericordioso e bom, mas também é um Deus de justiça. E sabemos que Deus está atuando, ele não perdeu o controle da situação. Mesmo em meio a este quadro de pandemia, a gente sabe que o Senhor passeia os seus olhos pela terra e ele contempla cada situação, cada nação, cada família e, em particular, cada pessoa, cada coração. Ele sabe o teu endereço, ele sabe o meu endereço, ele sabe o que está no nosso coração, o que é que nós estamos sentindo. Ele conhece a dor de cada um. Por isso, tenho tido esse tempo de busca. E eu quero dizer para você que nessa minha busca, o Senhor falou fortemente comigo mais uma vez no livro do profeta Ezequiel. Tempos atrás, eu creio que foi no ano de 2015 ou 2016, quando nós passávamos por uma turbulência em nossa nação, e o Senhor me falava. E o Senhor me deu essa palavra lá no capítulo 1, capítulo mais precisamente, capítulo 2 e 3 do profeta Ezequiel. E eu achei aquela palavra tão forte. Eu mesmo sabendo do meu chamado como intercessora, como mulher de Deus que tem um chamado na palavra, né? Há tempos já que o Senhor nos chamou, há anos. Outrora era o chamado para missões, depois o chamado específico para o ministério da palavra, da intercessão na palavra. E quando o Senhor nos fez esse chamado, a gente procura obedecer. Mas há uns 4 anos, como eu estava dizendo para você, o Senhor me falou lá no livro do profeta Ezequiel. Eu me lembro que na ocasião até postei no Facebook, eu acho que eu estava começando com o meu primeiro perfil, que na época era da professora Débora Fernandes, e eu postei essa mensagem escrita, todo aquele capítulo 2 ou 3 de Ezequiel, e coloquei uma imagem tirada no Google de uma pessoa de costas, claro, com um véu, tocando o chofar. E isso eu compartilhei ali, conversei lá na igreja com os pastores, pastoras, com alguns irmãos, comentando sobre o que Deus tinha me falado. E o tempo passou, meu amado. E ontem,
ou seja, hoje, precisamente 1º de abril, que é hoje, nessa madrugada, o Senhor me deu esse texto, quando eu estava no meu momento de clamor pela nação à meia-noite, quando eu chorava e pedia para que Deus trouxesse o discernimento e resposta ao clamor do seu povo. Aí eu abri a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, e eu comecei a ler, e sabe quando você começa a ler com aquela fome de receber aquele alimento, de entender o que é que o Senhor está te falando? Quando eu cheguei na passagem que o Senhor fala, né? Ponte de pé e falarei contigo. E quando o Senhor me falou ali, aquilo mexeu comigo. Eu arregalei os meus olhos, saltaram sobre aquelas letras e o meu espírito se lembrou. Lembra, Débora? Eu falei comigo mesmo. Quando o Senhor te alertou, eu falei, mas Senhor, novamente, como eu vou fazer agora? Como eu vou falar? A quem são as pessoas que eu vou falar? Estamos como que em casa. Para quem eu vou alertar agora? Senhor, me mostra para quem é que eu tenho que falar. Tu estás primeiro falando comigo, porque muitas das vezes o nosso coração ele é duro. Chega a ser rebelde diante do chamado do Senhor. Sim, a espada primeiro corta para a gente, para aquele que o Senhor usa a boca do profeta, mas quem mais o Senhor quer que eu venha advertir e avisar? E eu lembrei nas redes sociais. Hoje o meu contato é com você, meu amigo, aqui no canal, com você que está aí no Facebook ou no Instagram, onde o Senhor nos tocar, nós estamos falando. Nós precisamos obedecer. Então eu estou deixando essa palavra. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou à igreja do Senhor. A igreja é uma só. Apenas uma igreja é aquela que está sendo preparada, forjada, o seu caráter como o caráter de Cristo, para que tenha a mente de Cristo, para que esteja preparada como noiva do Cordeiro Jesus Cristo, para estar nas bodas com o Cordeiro. Amém? Então eu vou ler para você aqui essa passagem. Foram vários versículos que o Senhor me deu. Lá no livro do profeta Ezequiel, abre aí a tua Bíblia, você que tem a tua Bíblia. E o Senhor me falou, né, quando o profeta Ezequiel, ele engoliu o rolo, o Senhor falou, engula esse rolo, era a visão que o Senhor estava ali diante daquele rio, ele estava ali. Ezequiel, ele era de uma linhagem sacerdotal. E quando o povo foi levado cativo para o exílio, né, cativo pelo exílio babilônico, ele foi juntamente com o rei Joaquim, e aquele povo, né, o povo de Jerusalém ficou deserta, e ele foi juntamente com o povo. E naquela época, naquele exílio que durou por mais de 20 anos, ou 20 anos, não sei precisamente o tempo, o Senhor usou Ezequiel e o chamou como profeta. E disse a ele que o chamaria e ele iria falar ao povo de dura cerviz, de coração duro, mas um povo que entendesse a sua língua, que falava a sua língua. E Ezequiel foi aquele homem, né, que foi usado por Deus. Ele trouxe uma palavra de juízo de Deus, mas por muitas vezes ali também Deus o chamava para uma palavra de esperança quando o povo sofria, ele no meio ali do seu povo. E Deus foi tratando com Ezequiel, trabalhando no seu coração e usando ele. E é muito rico o livro de Ezequiel, para você que tem oportunidade de ler. Ele é muito rico, tem muita riqueza literária. Muitas vezes é usado em prosa, em versos, de maneira que, em parábolas, não é verdade? De maneira que traz um ensinamento assim muito simbólico. É muito interessante quando ele teve a visão. Lá no versículo, no capítulo 3, ele foi enviado não a um povo de estranha língua, mas a um povo, a casa de Israel, ao seu povo. E o Senhor falou com ele, quer ouçam ou deixem de ouvir. Aí ele entendeu que a mão do Senhor era forte sobre ele. E ele ficou ali, recebendo aquela palavra do Senhor. Então vamos lá, no capítulo 2, deixa eu ver aqui.
A iluminação aqui não é tão boa para que eu enxergue. Eu ainda não pude trocar esse óculos. Mas o que me chamou muito a atenção foi no capítulo 3, quando eu li que meus olhos saltaram, no versículo 18, que diz assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Aqui nós temos lições tremendas a aprendermos. Ponte de pé e falarei contigo. O Senhor quer falar à sua igreja nesta noite. O Senhor, neste dia, quer falar ao teu coração, meu amado e minha amada. O Senhor nos ama, sim, com amor eterno. Mas chega um tempo que Ele não aguenta mais o pecado que já cheira mal às suas narinas, o pecado da humanidade, o pecado da nação, o pecado da igreja. O Senhor quer fazer mudança. E para isso Ele alerta, Ele chama os seus ministros, os seus profetas, Ele fala conosco na sua palavra. E quando Ele nos avisa que temos que falar, e temos que não deixarmos de ser atalaias do Senhor. O Senhor nos coloca como atalaia nesse tempo. E é assim que eu me sinto, cobrada assim, chamada assim pelo Senhor. E por isso que eu digo, eu tenho chamado, enquanto eu tenho esse chamado como aquela pessoa que é chamada para falar, eu tenho que te falar, eu tenho que proclamar que o ano aceitável do Senhor se aproxima. E será grande e terrível aquele momento, porque será os tempos que se aproximam, ou que estamos vivendo, são tempos de ais, tempos de lamento, segundo aqui diz a palavra de Deus, tempos de choro, tempo de jejum, tempo de arrependimento, tempo de mudança. E você? Você já entendeu isso? Ou será que você está dormindo? É tempo da gente despertar. É tempo de despertarmos desse sono, dessa morosidade, dessa indiferença que às vezes nos encontramos. Basta olhar os sinais. Acompanhe o que está acontecendo. Veja a cada dia quantas coisas têm assolado a nossa nação e a Terra, todo o planeta Terra. É tempo de acordarmos. E o Senhor ali falava com ele, usava. E ele se colocou diante do Senhor. E eu quero me colocar nesta hora aqui com você, para que meditemos nesta palavra. Nós que somos anunciadores de boas novas, da palavra do Senhor de salvação e libertação, não percamos tempo. Esse é o tempo de termos comunhão, mas também de compartilharmos. Por onde for, por onde o Senhor nos mandar, vamos obedecer, para que jamais o Senhor venha requerer de nós, quando a justiça do Senhor descer, como já está descendo, aquele que está próximo de nós, que ele seja alcançado com o aviso da palavra do Senhor. Amém? Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Aleluia. Nós não estamos encerrados em nossa casa, nós não estamos
tendo tempo para fechar a porta do nosso quarto, como eu estou agora aqui no meu quarto, e me colocar sozinha diante do Senhor, para que o Senhor me fale, para que o Senhor me sacuda, para que o Senhor use a minha boca para falar o teu coração. E assim o Senhor quer fazer conosco. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, porque casa rebelde são eles. E esse é o tempo. É o tempo de transformarmos, não nós, mas deixarmos o Espírito Santo de Deus transformar esse nosso coração de pedra num coração de carne, um coração em arrependimento, um coração temente a Deus. Não podemos ficar indiferentes diante de tudo que está acontecendo. Nós fazemos parte desta geração e precisamos nos levantar como o exército do Senhor. Nós pelejamos as nossas pelejas, as nossas guerras, mas o Senhor, general de guerra, ele vai à frente, amém, amado? Eu quero crer que você tenha recebido esta palavra e que eu não tenha deixado de obedecer ao meu Senhor e Rei, que eu não tenha deixado de te anunciar o que o Senhor tem falado aos nossos corações. Tem um versículo, até coloquei lá no Facebook, no meu perfil, que o Senhor fala tempo de ais. Estamos vivendo um tempo de ais. São muitos servos de Deus que têm anunciado, e a maior profecia é a palavra de Deus. Há muito que já tinha sido falado no profeta Daniel, profeta Isaías, profeta Ezequiel, profeta Jeremias. Esse é o tempo. É o tempo de não ficarmos calados. É o tempo, sim, de não perdermos tempo com coisinhas, não é? Coisinhas corriqueiras, efêmeras, que às vezes nós nos deixamos levar, e nesse tempo, quando o inimigo das nossas almas se prepara para conquistar um espaço que ele pensa que é dele, mas que o Senhor tem o controle, esse tempo do fim, é um tempo que a gente não pode dar lugar a essas coisinhas. Como casa espiritual, como sacerdócio real, como nação santa, precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus e deixar que somente o Espírito Santo de Deus venha nos usar. Sabemos que somos imperfeitos, somos pecadores, arrependidos, mas pecadores. Precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, as nossas vestes, a nossa alma, deixar que a palavra nos lave, nos limpe, para que estejamos prontos para o agir de Deus através de nós. O Senhor espera contar com a sua igreja como boca dele na terra. Somos boca de Deus nessa terra. Nós não somos deste mundo. Somos aqui passageiros, né? Peregrinos com uma missão. E a nossa missão é proclamarmos as boas novas de salvação. Se você fazia isso lá na sua igreja, lá na sua célula, faça agora na sua casa. Se você tem acesso a um canal no YouTube, se você tem acesso às suas redes sociais, não fique nela só de entretenimento, só de amizade, que é coisa boa também. Não vai aqui nenhum julgamento, mas não perca esse tempo, para que o Senhor não venha te cobrar, para que o Senhor não venha nos cobrar. Vamos aproveitar aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Seja a bênção do Senhor sobre a tua casa e que nesse tempo, estejamos preparados, porque muito em breve ouviremos o soar da trombeta. E nós não queremos ser achados como aquelas virgens imprudentes. Está lá na parábola, né, das 10 virgens. Nós não queremos ser achados como aquelas que não se prepararam e depois correram e bateram na porta e pediram às prudentes: dá-nos o teu azeite, queremos entrar nas bodas. Mas já era tarde. As lamparinas delas estavam vazias. Tem azeite aí? Tem azeite na sua lamparina? Você está espelhando a beleza de Cristo em você? Porque Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Vamos manifestar nesse tempo a glória do Pai? Sejamos luz para as nações? Sejamos boca de Deus na terra? Vamos juntos? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você, sobre a sua casa, a sua luz.
e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê saúde e te dê a paz. Amém?